E aí pessoal, aqui falando André Cadori, esse é o About Money e antes de começar o vídeo, sempre pedindo aquele like de sempre e aquela inscrição caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo eu queria falar mais uma vez sobre a diferença entre duas classes de investidor. Eu já falei sobre a diferença entre o Buy and Hold e o Value Investing e agora eu queria falar a diferença entre o estilo de investimento dos gestores de investimento, ou seja, aqueles que fazem a gestão do dinheiro das pessoas através de fundos e de grandes investidores que fizeram muita grana na bolsa de valores. Não sei se algum de vocês já percebeu, mas o método e o estilo de investimento, a cabeça de cada um deles é muito diferente. Lembrando que eu não vou generalizar. Existem gestores de investimento que têm um pensamento muito parecido com os grandes investidores. Porém, a grande maioria dos gestores de fundos tem um estilo totalmente diferente, baseado apenas em rentabilidade. Então, devido ao fato deles estarem fazendo a gestão do patrimônio de pessoas e deles dependerem do dinheiro dessas pessoas, dos cotistas, para sobreviver, eles acabam tomando decisões totalmente irracionais. E muitos deles não queriam estar tomando aquela decisão. E se tivessem uma carteira pessoal, eu tenho certeza absoluta que não tomariam a mesma decisão que eles tomam quando fazem a gestão de ativo. Por isso que eu vou começar falando justamente sobre ele, os gestores. Se você for perceber o dinheiro que os gestores ganham, não se baseiam só na performance. Eles têm aquele ganho direto de sempre. A performance é apenas, digamos que o adicional que esse gestor vai ganhar. Obviamente, ele vai procurar trazer o máximo de performance possível, mas eles vão sobreviver tranquilamente se não ter uma grande performance. Portanto, a maioria deles vai buscar lucros medíocres. Devido ao fato de eles saberem que a maioria das pessoas tem uma tolerância baixíssima ao risco, eles vão fazer investimentos extremamente pulverizados e com pouco potencial, já que eles estão lidando com o patrimônio de pessoas que muitas vezes não entendem nada sobre investimento. Então, nas primeiras quedas, eles podem até manter uma quantidade de cotistas, mas em quedas agressivas e em longos períodos de prejuízo, esses cotistas que não entendem nada de investimento e não aguentam uma volatilidade vão pular fora do fundo, isso é certeza. Devido a isso, esses gestores se obrigam a permanecer na mediocridade, vendendo posições de ativos muito bons a preços lá embaixo, muito abaixo do que eles realmente valem. Então, em momentos de crise, como estamos vivendo, ou outros momentos de crise, eles foram obrigados a tomar decisões irracionais e idiotas devido ao fato de eles terem um monte de pessoa que não entende nada posicionado. Isso limita totalmente a capacidade desses gestores. Como esses gestores não são pessoas fora da curva, pelo menos a maioria deles não são, existem gestores muito bons que se destacam, mas a grande maioria desses gestores não é fora da curva, pois se eles fossem fora da curva, eles nem sequer estariam montando uma gestora, eles teriam um fundo particular ou estariam gerindo o próprio dinheiro que nem Luiz Barsi faz. Que eles justamente não são gênios. E isso não tem problema nenhum. A maioria das pessoas é incapaz. O problema está naquelas pessoas que se julgam inteligentes e tomam riscos de gênio, assumindo posições e tendo estratégias, copiando pessoas que têm uma tolerância ao risco muito maior. Aí a gente vai entrar nesse vídeo justamente nesse lado, que é o lado dos grandes investidores. Você pode perceber que todo mundo sabe as ações que alguns investidores grandes estão comprando, as carteiras deles estão disponíveis na CVM, mas todos os investidores que copiam aquilo que eles fazem acabam vendendo no fundo as mesmas ações porque não sabem o que estão fazendo, não aguentam a pressão do investimento. Os grandes investidores, eles vão ter um feeling muito maior para escolher ativos que vão se resistir ao longo do tempo. Além da grande experiência deles, eles sabem mais ou menos ativos ou estilos de gestão que não funcionam no longo prazo e que podem quebrar. Eles sabem o quanto eles podem perder e têm uma tolerância ao risco muito grande, aguentando oscilações e percas bilionárias sem sentir nenhum tipo de medo. Se você perceber grandes empreendedores, volta e meia sai notícia que eles perderam fortunas bilionárias. A maioria das pessoas se desesperaria numa situação como essa, mas esses grandes investidores não sentem absolutamente nada. Esses grandes empreendedores e investidores, que na grande parte são gênios, que na maioria das vezes são pessoas fora da curva, com uma tolerância muito grande ao risco, não sentem absolutamente nada. Então, mesmo você sabendo tudo que um grande investidor faz,
é quase impossível você copiar aquilo que ele está fazendo. E você copiar aquilo que ele está fazendo pode lhe oferecer riscos de ter grandes problemas na sua vida, destruindo sua vida financeira e às vezes muitas pessoas acabam destruindo sua vida familiar. O método desses grandes investidores a gente já sabe e já está batido. Eles compram ações baratas e seguram elas para o longo prazo, não importando a volatilidade, recebendo grandes dividendos, reinvestindo e nunca fugindo da estratégia, confiando nos seus cases, tendo fé nas suas posições, não uma fé cega, mas uma fé racional, e mantendo o foco, não importando o que aconteça pelo caminho. Seja a notícia que for, seja o boato que for, eles têm informações muito mais privilegiadas, digamos assim, do que a grande massa tem, porque eles vão atrás das empresas. Como a maioria das pessoas falam, eles sujam a sola do sapato. Então, enquanto alguns gestores estão totalmente afastados do mundo real, esses grandes investidores estão tendo uma visão de sócio, se tornando sócios de grandes empresas e não se importando com a tal rentabilidade de curto prazo, já que eles não devem nada a ninguém, apenas a eles mesmos. Então, se eles estiverem passando por um momento difícil, eles não precisam contar para ninguém das suas posições e eles não vão precisar vender nada em queda porque tem cotista cagão querendo pedir um resgate. Então aí está a grande diferença entre os gestores e os grandes investidores. Existem gestores muito competentes, lembrando que eu só estou falando, digamos que a maioria dos gestores. Aí, geralmente, as pessoas olham a rentabilidade desses gestores e está até superando os grandes investidores. Só que quando passar um tempo e a crise passar, você vai ter uma grande surpresa ao olhar a carteira dos grandes investidores. Enquanto a maioria dos gestores tem uma rentabilidade positiva, porém bastante medíocre, quando o tempo passar e os ativos desses grandes investidores convergirem ao valor que eles realmente valem, a tendência natural é que esses bilionários fiquem muito mais bilionários. Não é que vai subir, sei lá, 10%, que nem o gestor rentabilizou na carteira. O negócio vai multiplicar por 4, por 5, porque eles tiveram mentalidade de sócio. Mas o vídeo foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.